é doido, velho. Bom dia. Bom dia. O Caio faz um do Palmeiras pra mim, Caio. Ei, meninada. Pessoal, vamos lá para as perguntas diárias. Perguntas diárias. O que Valendo você vai fazer ponto. com o Caio, Não Flamengo? gosto das perguntas diárias, não. O que são relações interespecíficas? Levi sabe. Como é que é? Eu sou sete em inglês. Aqui é inglês, não ciências. Eu O não que sou cientista. são O que são relações relações interespecíficas? Levanta a mão. Não adianta prestar Calma aí, atenção, calma você aí. ouvindo o teclado. Otávio, pode falar. Haha, Otávio Ele tá sem áudio, parece. pode escrever também. Tanto faz. Vamos esperar o Otávio. O Caio sabe. Eu sei. O Levi, ele tá ali, Mas por que ali, que beneficiam? ali, Duas espécies que se Ó, beneficiam. Levi. Vamos esperar o Otávio. São as duas espécies que se beneficiam. Exatamente, o Otávio acertou. São relações entre espécies diferentes. Cachorro e gato. Ser humano e cachorro. Tá bom? A vaca com a ovelha. São boi. espécies diferentes. Tá bom? Então, Tá, Otávio acertou. Parabéns, Otávio. O rinoceronte e o Na pássaro. avaliação diária hoje. Foi esperto. Você vai dar um lápis pra ele? Não, eu vou pegar meu lápis para marcar o pontinho aqui no meu caderno, que eu anoto. Nossa, então Peraí, ganhou um ponto? dá 3 dias por ano, 5 meses por dia, para poder acertar uma questão e ganhar um ponto. Para no final ficar com 10. Eu sou assim mesmo, viu, gente? De repente eu chego com umas novidades aí, uma provinha instantânea. Prova surpresa? Gente, Professora, minha net caiu. Pode sair. Otávio, Eduardo, hoje é dia 18. Prontinho. Pessoal, acertou. Se a Inter, o Caio saiu. Se a Inter é entre espécies diferentes, a intra é entre espécies iguais, ok? Então, Professora. as duas separações, inter e intra, beleza? Beleza. Entendido isso? Pode Entendido perguntar, isso. Lorenzo. O que tem a vaca e a ovelha? São espécies diferentes. Tá, mas o que tem a ver uma com a outra? Não, a relação de uma com a outra. Elas podem ficar no mesmo ambiente, se alimentar da mesma grama. É uma relação harmônica, elas não brigam, ok? A única coisa que acontece, o que pode acontecer é a competição por alimento. Mas isso é raro acontecer porque geralmente elas estão em locais, né? Tem muita grama. Tem muita grama, exatamente. Tá? Demora um ano Mas para colocá-las em crescer locais com pouquíssimo alimento, elas vão ter uma competição por alimento, tá? Vão chifrar todo mundo. Lorenzo, era isso a pergunta? Era. Mas eu tô com outra pergunta. Ah, tá. Pode falar. Se juntar uma ovelha com uma vaca, o que vai nascer? Não nasce. Porque não... Então, se nascesse, o que nasceria? Na lei da natureza, não Houve vaca. tem criação, não tem filhotes gerados por espécies diferentes. Mas se nascesse, o que nasceria? Nossa, aí tem que ver, tem que fazer. Aí seria o bicho de sete cabeças da Lorenzo. Pessoal, Uma eles formiga. conseguem fazer novas espécies, né? Eles conseguem cruzar espécies diferentes em laboratório. Por ok? meio de Aí nós laboratórios. Isso, aí nós temos aqueles animais, né? Que são feitas experiências e que depois de feita a experiência, eles vão analisar para ver o que vai dar, o que vai virar, como você me perguntou, tá bom? Mas isso não está isso não é regularizado, viu, Lorenzo? Isso não é permitido. Isso é ilegal? É.
Até Então que não pode criar cachorro no laboratório. para poder fazer isso, nossa, tem uma burocracia por trás. Tem que ter Tem que ter autorização e tem que ter o porquê. do Então, governo. na verdade, você tem que ter um projeto, né? O porquê desse novo cruzamento, ok? Tô tentando fazer fogo Mas aqui, na tá? natureza não tem, beleza? Ok? Até bom. hoje, né? Pode ser que tudo Então mude, é né? isso. A ciência, ela é linda, né? Ela é improvável, né? Professora, tem como recriar um dinossauro? Opa, aí você quer demais, Caio? Não A tem ciência é como. incrível, é As linda. células Ô, também Caio, têm vai fazer validade. científico, faça um dinossauro. Pode até ser que consigam, né? Fazer um protótipo ali, mas... A O galinha já é um animal tá dinossauro. Professora, eu estava vendo, ele está fazendo alguns testes, né? Para reviver animais antigos. Se não tão antigos, né? Eu vi o vídeo do Você 8 mil há Sabia. pouco tempo atrás. Só 8 mil, sabe? Pessoal, posso continuar com a matéria? Sim, isso é matéria também, né? Mas com nossa matéria aqui, ó, ontem eu expliquei quais tipos de relação. Dos animais. Não, Dos animais aí. tá. Não vou falar nada, não. No Quais tipos de ecossistema. relação eu expliquei ontem? Comensalismo, certo? Certo? Mutualismo. Tá, E eu vou perguntar. bacias hidrográficas. Ó, não é para falar, é para levantar a mão. Porque fica todo mundo falando uma vez, eu não consigo entender. O que significa comensalismo? Caio vai pesquisar. Pode Caio já falar, Caio. pesquisou. Comensalismo. Uhum. Vai, Caio. Caio. Espécies de animais que Relação encontram essas ecológica interespecífica na qual duas espécies de animais se encontram associadas com benefícios para uma delas Ele pesquisou e prejuízo para a dicionário. outra. Inquilismo. Substantivo. Tá. O que acontece? O comensalismo, é a relação entre duas substâncias, aonde uma, certo? Uma vai se beneficiar sem prejudicar a outra, tá? Então, nós citamos alguns exemplos ontem, tá? Como o tubarão com a rêmora, nós temos lá um exemplo dessa relação ecológica, a existência de garça vaqueira. Quem já ouviu falar na garça vaqueira? E o gado? O gado, ao se deslocar, ele espanta pequenos insetos que vivem ali no meio ao cupim. As garças vaqueiras que acompanham aproveitam a movimentação desses insetos para localizá-los e capturá-los, ou seja, comê-los, tá? Assim, essas garças conseguem o alimento de forma fácil, com menor gasto de energia. Professora, Porque ela vai aproveitando ali, o gado vai passando, os mosquitos os insetos vão se levantando, voando ali, né? Correndo das pisadas dos gados, e, consequentemente, as garças comem eles, tá? Isso é um exemplo de comensalismo. Pode falar, Matheus. uma pergunta. Cachorro pode comer passarinho na cadeia alimentar? Como é que é? O cachorro pode comer o quê? O passarinho na cadeia alimentar? Pode. Periquito. O rato também? Também. Caraca, o cachorro Só pode comer na matar cadeia cinco alimentar. passarinhos? Acabou de matar um O pardal. cachorro, ele tem um instinto de caça, tá? Ai. Ok, pessoal? Ok, Vamos também continuar acabou de aqui. matar um pardal. Vamos falar nós falamos também sobre mutualismo e nós vamos entrar em protocooperação. Então, presta atenção, tá? Eu vou colocar algumas imagens para vocês ir assimilando. Vocês não estão com a apostila, né? Não. Não. Vou Que colocar vai sair o livro? imagens para vocês irem verificando essas imagens e absorvendo o conteúdo enquanto eu
falo, tá? Oi. Fala, pode falar, tô escutando. Não? Ó, aqui, O Kaique me ama uma mensagem para perguntas e respostas. pessoal, presta atenção. Vou começar a tirar ponto de vocês por estarem dispersos, tá? Tá vendo aí essas micorrizas aí nos troncos de árvores? Nossa, Amarelo. parece um caranguejo ali. Tá vendo aqui? Olha aqui minha seta. Aqui. Foi o caranguejo que eu falei que ele ia. É um Certo? fungo, né, professora? A gente fala que recebe o nome também de fungos liquenizados, tá? Liquenizados, tá? Que é isso? Isso aqui é uma associação mutualísticas, tá? Então, se é uma associação mutualística, significa que ela é obrigatória. Então, aqui eu tenho uma associação entre fungos e algas, tá? Não é possível, observando essa imagem aqui, por exemplo, você identificar, né? Você não consegue separar fungos e algas. Você olha e acha que é um indivíduo só que não é, ok? Aqui existe uma relação mutualística, tá? Então, na relação mutualística, ambos os indivíduos são o quê? Beneficiados, ok? Conseguiu entender isso? Já falei disso ontem. Então, um exemplo da relação mutualística são essas micorrizas, essas não. São também as micorrizas. As micorrizas, elas são formadas pelas raízes das plantas com fungos. Então, tem uma associação com a raiz da planta. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Uma raiz, uma raiz de planta associada ao fungo. Então, aqui nós temos aqui as raízes, tá bom? O fungo vai se associar a essas raízes e vão formar as micorrizas. Isso aqui também é uma relação mutualística, ou seja, ambos vão se beneficiar. Nessa relação, meninos, os fungos vão obter o alimento, que é o carboidrato da planta, tá? Em troca, o que eles vão dar? Em troca, né, ele vai propiciar que a planta absorva maior quantidade de sais, minerais e água do solo. Então, as hifas dos fungos aí, quando se associa à raiz, faz com que a planta absorva mais sais minerais e água do solo. Então, ele vai ajudar a planta. Em troca, uma via de mão dupla, ele consegue absorver o carboidrato da planta que ele necessita para se alimentar, tá? Outro exemplo também que nós temos aí no solo, né, é que alguns tipos de bactérias vão se associar também às raízes de certas plantas, né? E vão fazer que o nitrogênio gasoso fixe a essa planta. Então, vai fornecer a esses vegetais um nitrogênio gasoso, ok? Em contrapartida, ou seja, em troca, essas bactérias vão obter das plantas o quê? O alimento que elas necessitam. Então, é uma via de mão dupla. Dá e também recebe. Ok, meninos? Nós temos também alguns exemplos de relações mutualísticas com animais, tá? Onde eles não vivem associados. Não é uma associação obrigatória. Eu falei disso ontem. Por exemplo, as plantas com flores, elas também apresentam relações mutualísticas com vários animais chamados de polinizadores. Quem são os animais polinizadores? E também os animais dispersadores, ou seja, animais que dispersam as sementes. São as abelhas, os besouros, os beija-flores e morcegos. Todos eles são exemplos de animais. Eles vão visitar as flores para se alimentar do néctar.
uma substância adocicada que a flor tem. Então, ao deixar a flor, o que acontece? O animal vai levar consigo um pouco de pólen. Então, o pólen da flor vai grudar na abelha, vai grudar no beija-flor, vai grudar no besouro, né? E ele vai voltar a outros locais. Esse pólen na superfície, que vai ser transportado, quando esse animal vai para uma nova flor, o que acontece com esse pólen? Ele bate lá na nova flor, puf, o pólen cai, ok? E esse pólen, ele vai encontrar o quê? O gameta feminino da flor e vai ter uma nova reprodução. Isso vai permitir uma fecundação e nós vamos ter uma reprodução, porque o pólen é um gameta masculino. Então, ele é transportado por esses animais polinizadores, certo? Fora os animais dispersadores, que são o quê? Por exemplo, os morcegos. Eles comem frutinhas. Então, ele pega essas frutinhas, às vezes ele vai lá, apanha e leva para um local para ele consumir. Ele não consome, às vezes, a semente. Ou quando consome, ele elimina essa semente nas fezes, em outros locais. E isso vai permitir que nasça uma nova planta. Ok? Então, nós teremos uma nova planta ali, uma nova planta frutífera. Então, são animais também considerados dispersadores. Isso é considerado, dentro da ciência, uma relação mutualística, onde não há uma associação. Ô, professora, Oi. então o morcego é um plantador de árvore, então. Eles são plantadores de árvores, exatamente. Ai, Jesus. Entenderam, pessoal? Sim. A planta do Caio e do Lourenço, eles colocam um gato. Não, eu tô me perguntando, olha o drip do gato aqui atrás. Pessoal, posso continuar? Pode? Vamos para uma terceira relação, que chamamos de protocooperação, tá? Ela é muito parecida com o mutualismo, tá? A protocooperação olha aqui o animal, né? Lembra lá, nós falamos ontem? Vocês me deram exemplo que eu falei que estava errado? O Lembra disso? periquito. É o periquito. Periquito azul. A protocooperação, que é um exemplo também de mutualismo, né? Ambos os animais estão sendo beneficiados. Encontra-se, por exemplo, no pássaro palito e o jacaré, o crocodilo, né? O crocodilo ou passarinho, o jacaré está ali, né? Estátua, à beira a solo, tomando o seu sol. E ele, quando ele come, fica muita sujeira e resto de comida em meio aos seus dentes. E esse pássaro palito vai lá e limpa os dentes do jacaré ou do crocodilo, certo? Todos os dois vão se beneficiar. O jacaré com a limpeza dos dentes e o pássaro com a alimentação, tá? Esse pássaro que tá aí no crocodilo, ele é conhecido como pássaro palito. Certo? Isso Ele é um limpa, só que... de protocooperação, onde ambos os indivíduos são beneficiados, só que esse benefício é uma relação não obrigatória, tá? Ambos sobrevivem sem um e sem o outro. Por exemplo, o pássaro palito, ele vai conseguir viver sem o crocodilo, sem o jacaré. Ele pode comer inseto, ok? Ele pode ciscar. O jacaré também pode ficar com seus dentes sujos. Não é uma relação obrigatória. Ambos vão se beneficiar, mas não é uma relação obrigatória. Diferente, por exemplo, das abelhas e dos besouros, porque eles necessitam, eles mesmo não vivendo juntos, obrigatório com a planta, calma, mas eles necessitam de se alimentar de néctar. E isso faz com que tenha reprodução. É por isso que nós temos o ciclo, a renovação da natureza, certo?
Alguém tá levantando a mão e abaixando. Lorenzo. Professora, é por causa que Lourenço, sem graça. Não, professora, é porque meu teclado, eu comprei um teclado, né? Ele fica em cima do teclado do notebook. Aí ele tava em cima da tecla Enter, ele tava em cima da mãozinha. Então tá. Desculpa. Você quer perguntar alguma coisa, Lorenzo, ou não? Não, não. Dá pra botar o microfone e ligar de novo. Pessoal, vamos lá? Continuando, tá? Vocês entenderam a diferença de um com o outro? Sim. Então, deu o exemplo aí, onde o crocodilo também vai se beneficiar aí, se livrando dos restos de comida, automaticamente ele se livra dos parasitas que vão se proliferar ali em meio aos seus dentes, né? É muito legal. E protozoários, tá? Já viram falar entre formigas e pulgões? Quem já ouviu falar? Só já ouvi falar das da formigas. relação Eu não entre sei nem as se tinha formigas e os gripões. pulgões? Que relação é essa? Sabia que eles têm uma relação e cai muito em exercício? Eles são parentes? É uma relação harmônica ou uma relação desarmônica? Vocês não sabem o que são pulgões? Pulgões são aquelas pulgas. Peraí, eu sei pulgões que são pulgões, são. eu sei. Eles se Planta aqui da beneficiam frente de juntos. casa. Dá uma olhadinha aí, ó. Eles se Colônia beneficiam de juntos. pulgões e formigas, tá? Colônias de pulgões, tá? E as formigas, né? Os pulgões são seres vivos, né? Que dão nas plantas. E se você não tratar, se você não consumir com ele, com um praguicida, ele acaba com a sua plantinha, tá? Eles comem Vem aqui na planta. planta da frente da minha casa. É triste, viu? Oi? Ele colocou outro gato ali com golpe. Sim, é o drip do gato. Mas Gente, vem vamos- aqui na frente da Ah, minha casa. era isso que eu ia colocar. Tem pulgões na planta da Eu frente vou da minha casa. registrar a matéria. Eu vou registrar a matéria. E vou passar para frente. Vamos prestar atenção. Então, nós temos uma relação entre as formigas e os pulgões, que é uma polêmica hoje na ciência e no conhecimento biológico, tá? Que vem sendo ainda estudado e construído. Nós temos a certeza de que trata de uma relação interespecífica, ou seja, de espécies diferentes. Formiga não é a mesma coisa que pulgões, tá? Pulgões é pulgões, formiga é formiga, são espécies diferentes. Então, é uma relação que ocorre entre organismos de espécies diferentes, certo? Os pulgões são pequenos insetos parasitas de plantas, né? Ou seja, eles vão se alimentar da seiva elaborada da planta, que é a água com açúcar. A planta tem isso dentro dela e o pulgão vai ali se alimentar. Quando o pulgão se alimenta em excesso, tá? Quando ele consome demais a seiva, suga toda a seiva das plantas, gente, cuidado com as graças. Estou olhando vocês aqui, tá? O que acontece? Ele começa a liberar um feromônio, ele começa a liberar um feromônio, começa a liberar uma substância em suas fezes açucaradas, tá? Então, ele vai liberar em suas fezes uma substância muito açucarada, tá? E essa substância, essa fezes do pulgão, ela é uma substância adocicada, doce, que as formigas vão se interessar. Então, as formigas se interessam na substância eliminada nas fezes dos pulgões. E o que elas fazem? Elas vão lá comer essa substância, tá? Serve de alimento para as formigas. Então, constituindo aí, então, uma existência de uma relação entre esses dois animais, ok? Aonde somente um vai ser beneficiado. Quem? A formiga. A formiga. Só que eles descobriram que as formigas estimulam os pulgões com suas antenas
para que eles liberem mais substâncias ricas em açúcar, para que elas consumam mais. Tá vendo a formiguinha em cima dos pulgões? Sim. Na imagem? Uhum. Ela não está comendo os pulgões, ela está comendo as fezes do pulgões. As fezes deles. Só que, ao mesmo tempo, com suas antenas, os cientistas descobriram, os biólogos descobriram que eles ficam incentivando, liberando substâncias, fazendo com que esses pulgões liberem fezes mais adocicadas ainda, tá? Que eles tanto gostam, para eles se beneficiar mais e mais. E, ao mesmo tempo, eles descobriram que as formigas protegem os pulgões dos seus predadores naturais, principalmente das joaninhas. Porque as joaninhas, elas gostam de comer pulgões. E o que as formigas fazem? Elas defendem a colônia de pulgões, porque as formigas querem comer as fezes, e se os pulgões morrer, elas não vão ter as fezes. Então, se a gente fizer uma análise no geral, há envolvimento aí de 4 seres vivos, né? E os biólogos chegaram à conclusão que isso é uma relação de harmonia de protocooperação, tá? Então, são animais que caem muito em exercício. E existe também uma pesquisa que já foi evidenciada que muitas vezes as formigas levam esses pulgões para dentro do seu formigueiro, mantêm eles dentro de um cativeiro, eles já encontraram formigueiro, e viram que dentro desse formigueiro tem cativeiros cheios de pulgões. O que as formigas fazem? Corta as plantas, levam, alimentam os pulgões. Isso! Olha Bicho só. evoluído, vocês viram a gente Ela é fazendo a inteligente. mesma coisa que a gente. Ela tá à frente do nosso tempo, ela é muito Stonks. Já ouviu Stonks? Sabe que vai fazer a mesma coisa que a gente, vai virar pulguinha. Eles alimentam esses pulgões para os pulgões eliminar as fezes e eles consumirem. Então, já encontraram um formigueiro onde os pulgões, gente, eles são prisioneiros das formigas. Olha só, as formigas levam comidinha para eles. Mas não é de graça, não. O que elas querem? As fezes adocicadas, tá? Nossa, Vocês já viram formigas? Tô... Vocês já viram formiga carregando pedaços grandes de galhos? eu já vi já. Viram isso? Quando vocês olharem e tiverem formigas carregando galinhos de plantas, o formigueiro dela tem cativeiro de pulgões, tá? Ela tá levando aqueles galhos. Gente, eu tô impedindo. E a seiva e Olha, liberar a professora. fezes adocicadas. Não tem Eu vi exemplo disso, não? Não tem um exemplo disso, não? Como que é dentro do formigueiro? Será que é uma prisão? Será que os... Então, o que acontece? Mesmo tendo uma relação de protocooperação, acaba também tendo uma relação desarmônica. Porque os pulgões, eles são o quê? Explorados pelas formigas, tá? O nome dessa relação chama-se esclavagismo, tá? Dentro lá da relação entre a formiga e os pulgões, dentro do cativeiro, nós vamos falar que essa relação é uma relação desarmônica, conhecida como esclavagismo, que caracteriza o aproveito de uma espécie, né, ao trabalho da outra. Então, ele tira proveito da espécie. Ô, professor, agora a minha formiga vai estar ouvindo música. Agora, quando uma formiga que estiver levando um galho com uma folha, eu vou matar, né? Porque ele tá fazendo esse massacre com ele. Segue ela e destrói o formigueiro. Levi, o que vai adiantar? Levi, o que vai adiantar você matar isso? Você vai matar os pulgões também de fome, ué, porque aí o galinho não vai chegar. mas é melhor que daí você cuida da planta, né? Você cuida das plantas, pulgões de formiga. Na verdade, só que daí você mata uma formiga, deve vir uma rebelião de formigas por cima de você.
pessoal. Se você matar um pulgão, as formigas vão ficar bravas com você. Então vai vir mais rebelião de formiga pra cima de você. Você acha que é melhor deixar elas vivas? Pronto. A minha casa parte é um terreno de terra, então se tiver um enfermeiro lá e eu só fazer uma segue de pulgões e eu matar uma delas, elas vão vir em cima da minha casa. Ela já começou a casa. Pessoal, vamos lá, eu quero continuar. Vamos lá? Pode continuar, professor. Vamos continuar. Ó, então nós já vimos lá comensalismo. Vamos lá, que é todo mundo falando. Comensalismo. Comensalismo. O que mais nós já vimos? Mutualismo. Vimos, Mutualismo. não sei. Eu falei o meu, vocês falam aí o resto. Massacre de formigas. Não, de pulgões. Esclavagismo. Esclavagismo. Relações ecológicas. Cooperação, como que é o nome? Esse é o primeiro nome. Harmonia que não existe no reino animal. Relações ecológicas. Stonks. Não, é sobre a matéria, gente. Não é sobre Protocooperação. Pessoal, Protocooperação, isso, Levi. É esse o nome. Protocooperação. Matualismo. A professora quer falar, gente. quero falar. Vamos lá? Levanta a mão. Nós já vimos aí, Tentando ó. lembrar o nome de protocooperação. Relações interespecíficas harmônicas, comensalismo, mutualismo, protocooperação, e eu falei sobre o esclavagismo, certo? Professor, por que colocou harmônica aí? Porque não existe harmônica no reino animal. Todo mundo quer matar um outro. Existe. Ó. Existe sim. É mesmo? Me mostra um vídeo. Ó, agora nós vamos falar sobre as relações interespecíficas, ou seja, vamos continuar aí entre animais diferentes, de espécies diferentes, mas nós vamos falar agora sobre o parasitismo. O parasitismo é o quê? O próprio nome já fala, né? Parasita. É uma relação aonde é uma relação desarmônica, aonde um vai aproveitar do outro, tá? Então, dá uma olhada aí nas imagens, nós temos alguns animais Olha. parasitas, tá? Que bicho Que vão nojento é aquele ali. consumir o outro, ok? Gente, Professor, uma coisa eu tenho fobia de aranha. Uma coisa interessante, que é carrapato, tá? Ali, ó. Ali, Parece uma aranha. ali tem dentro do ser humano, ali dentro, ali. Tem uma imagem, ele saindo uma cordinha ali. Pessoal, vamos lá? Uma coisa interessante do parasitismo, posso explicar? É que ele não tem intenção de matar o seu hospedeiro, tá? Então, o carrapato, ele tá ali no cachorro, no gato, ele não tem a intenção de matar o cachorro. Por exemplo, as lombrigas, que dão tanto em ser humano, quanto também em gado, em animais, em mamíferos em geral, as lombrigas não têm a intenção, elas são parasitas, ela não tem intenção de matar a pessoa. Por exemplo, nós, seres humanos, podemos adquirir, né, ser contaminado por parasita, como as lombrigas. Nós temos a tênia, né, nós temos a ascaridíase, que são, que podem morar dentro do nosso intestino e consumir os nossos nutrientes. Só que a intenção dela não é matar o ser humano, porque ela necessita de alimentação. Se ela matar nós, seres humanos, o que vai acontecer? Ela vai morrer também, porque ela vai ficar sem alimento. Então, a relação de parasitismo não tem essa intenção. Apesar de, se não for tratado, vai chegar a pode chegar a ter essa consequência, ou seja, levar a óbito. Por exemplo, o cachorro, se ele dá um excesso de carrapato, ele pode vir a ficar doente e você pode perder o seu cachorro, ele pode morrer. Então, tem que ser tratado sim. Quem levantou a mão? É pergunta? É pergunta. A lombriga, tipo assim, ela vem quando a gente nasce? Não, você adquire ela através da alimentação. Então, porque existe vários tipos de lombriga, tá? Então, tem umas que você adquire através da alimentação, ou seja, através da boca, que pode entrar na água, no alimento que você consome. Por exemplo, a tênia. A tênia você pode adquirir ela através de verduras que
que vem carregada de ovos, através de carne mal cozida. Matheus caiu. Por isso que eles falam que não pode comer carne crua, tá? E nem mal cozida, porque a tênia é uma lombriga. Essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Lombriga tênia. Ela é solitária, geralmente ela dá uma só. E para vocês terem noção, gente, ela chega até 25 metros dentro do seu intestino. Ela pode chegar, tá? Então já teve indivíduos, já teve indivíduos que foram encontrados dentro do alienígena dentro de mim, então, uai. E causa anemia, viu, gente? Vai causar uma anemia na pessoa e a pessoa acaba ficando doente. Aí tem que tomar o quê? Os vermíferos lá, indicado. O que é isso? Matheus Palmeirense. Ah, o Matheus. Já achou que era quem? Toda vez que eu encontro algum lugar. Pessoal, vamos continuar aqui. Existe outra relação de parasitismo? Existe. Os carrapatos são parasitas, né? O piolho é parasita, a pulga é parasita, né? Então, o parasita é um ser vivo que obtém seus nutrientes de um outro ser vivo, ou seja, de um outro organismo. Pode perguntar, Levi. De novo, essas lombrigas, tem isso que elas matam a gente? Aí, se você não tratar, pode, você vai ficando anêmico, né? Tá, é só arrancar ela. Oi? Se eu tirar ela. Não, aí, olha lá, tá vendo? Eu vou mostrar porque nós vamos estudar isso aqui, tá? Nós vamos estudar lombriga por lombriga. No 7º ano, vocês vão estudar. Então, ela mora dentro do nosso intestino, olha lá, ó. Ela vai ficar ali absorvendo a alimentação que você consome e ela vai crescendo, tá? Tá, mas se eu tirar ela? Aquela quarta imagem, ele faz um olho. Você vai matar ela com os vermíferos, tá? Ainda vai ficar lá dentro ainda. Não, ela vai sair nas fezes. Ah, não, professora. Professora, você tem que falar isso. Eu acabei de tomar um pão, eu acabei de comer um pão com Todd. Essas lombrigas que vocês estão vendo do lado, essas lombrigas que vocês estão vendo do lado de fora aqui é porque foram retiradas nas fezes, tá? Ok, pessoal, e alguns são de pesquisas, né? Por exemplo, essa daqui em cima aqui é pesquisa, né? Os médicos estão fazendo pesquisa, acaba tirando da pessoa e entre, tá? Mas o que acontece se ela morrer? Tira daquela página mesmo. O que acontece se ela morrer? Ela morrer? Ela morre nas fezes. Tá, mas o que acontece se ela for embora? O que acontece com o senhor mesmo? Vai dar alguma coisa lá dentro? Não. Ele geralmente, quando ele tá com essas lombrigas, ele vai... Depende do tipo de lombriga, tá? Pode ser que uns dê dor de cabeça, muita dor de barriga abdominal, um sintoma, vômito. É por isso, né, por isso que eu tô passando mal, né? Dor de barriga, tá? Então, as fezes mole, pode ser, gente, eu não tô falando que pode ser sintomas de contaminação por lombriga. Não é que pode ser, gente. Ah, eu peguei isso porque eu sou porco. Não, isso pode acontecer. Às vezes você vai comer num restaurante e aquela verdura ou aquele alimento não foi feito numa higiene adequada. Aquela verdura não foi lavada adequadamente, não ficou de molho lá na água sanitária por 5 minutos. E você acaba se contaminando. Não é uma coisa assim anormal. Ai, meu Deus, agora eu vou morrer. Não é, gente, não é. É uma coisa assim que acontece, é normal. Toda criança... Assim, professor, não. Quase 100% das crianças, elas desenvolvem Tira essa foto, professora. Tá voltando comigo. Nós temos lá Professor, não. A lombriga geográfica. Já viram a lombriga geográfica? A lombriga é essa aqui, ó. A lombriga geográfica, ela é adquirida, ou seja, a gente se contamina com ela, não é nem por comer.
pelas fezes do cachorro ou principalmente do gato. Então, o cachorro, ele caga, o gato elimina suas fezes e pode ser que essa fezes esteja contaminada com a lombriga, né? Nós chamamos ela de lombriga geográfica. E se você for lá pisar, e o gato gosta muito de cagar em areia, né? De fazer suas fezes na areia. E você vai brincar lá no parquinho, você anda descalço e esse verme pode estar lá e ele vai entrar dentro da sua pele. E é tudo por causa do gato. É o gato que faz cocô na areia. Tia, eu vou te ajudar. Eu vou ter que vender meus bichinhos de estimação, vou ter que vender minha casa. Aí, olha só, gente, e dá isso aqui, ó, tá vendo? O bicho quer sair fora de você, ele tá ficando na pele. Crescendo e vai andando na sua pele. Ô, professora. Como bicho geográfico. Tá vendo que Dá pra ver. mapa? Tá vendo aqui que parece um mapinha? Uhum. Aí, como que é tratado? Você precisa utilizar uma pomada, né, específica para isso e tomar a medicação indicada. Ô, professora, eu achava que tinha que furar tua pele para tirar esse bicho daí. Não, é com medicamento. Você Graças a Deus. Se eu pegar esse passa uma pomada, ele morre. Só que dependendo do grau, o sinal fica para sempre, tá? Eu fazeria já no caso da minha pele, já pegar esse bicho e jogar pra longe. Porque não tem jeito. É claro, se pegar uma faca e cortar. Né? Ele deixa... Levi, tu não seria doido de pegar Levi. Pessoal, quero voltar aqui. Vamos lá. Ô, professora. Professora, não briga botar ovo? Não, credo, não. Você acha que ela se reproduz, gente? Não, professora, tchau. Peraí, eu vou vomitar aqui. Não. Lombriga bota ovo? Bota, ué. Ela se multiplica. A foto do Caio, velho. Ela se multiplica. A foto do Caio, velho. Vamos deixar esse conteúdo pro ano que gripe do gato. Ai, meu Deus do céu. Só vocês mesmos para me fazerem rir desse jeito. Vamos lá. Ô, professora. Oi, Gabriel, pode falar. Oi? Como que ela nasce dentro do organismo? Do mesmo jeitinho como todos os outros animais. Tem a lombriga tênia, que é hermafrodita, ou seja, ela tem os dois gametas, masculino e feminino. Não precisa mostrar, não. Não precisa, não. Eles vai fecundar e vai formar um novo ser vivo. E existem as lombrigas, onde tem a fêmea e o macho. Eles vão ter o cruzamento, vai botar os ovos e esses ovos vão se desenvolver, igual todos os outros animais, Gabriel. É um alienígena, gente. Botar ovo. Tá? Não é uma coisa, um ser anormal. É um ser vivo normal, como todos os outros. Claro que não. É diferente, né? É bem diferente. Vamos deixar que o ano que vem a gente vai estudar isso especificamente. Eu não quero mais estudar. Não, professora, não quero isso, não. Ok, Gabriel, respondido. Ô, professora, mais uma perguntinha. Ok, agora... Tá. Gente, Ô, professora, aqui. mais uma perguntinha. Espera aí. Se a gente fazer cocô, tem uma porcentagem de ele sair? Sim, quando você está com muitos, eles vão sair. Inclusive, gente, um dos sintomas é porque faz exame de fezes. Ninguém nunca fez exame de fezes aqui? Não. Esse exame de fezes para identificar se tem ovo, se tem lombriga ali. Normal, gente. Eu acho que eu vou beber só. Professor, não. Eu vou entrar dentro de uma cápsula e eu vou sair de lá em 2050. Não, eu vou comer só chocolate. Até se inventar, até se eliminar a lombriga. Chega agora, ó. Ô, professor, eu vou comer só chocolate para o seu cocô sair rápido. Eu tenho 2 minutos para falar para terminar parasita. Eu quero terminar. Então, os parasitas são os seres vivos que obtêm seus nutrientes através de outros organismos. Carrapatos, piolhos, os vermes são todos parasitas. Então, eles necessitam de um hospedeiro. O que é hospedeiro? Ele vai hospedar esse animal, tá? Existem parasitas classificados como vírus, existem bactérias como parasitas, existem fungos.
existe protozoário, existe invertebrado, são todos exemplos de parasita. Existe parasita de seres vivos e existe parasita de plantas, tá? O pulgão com a Eu vou ficar longe de tudo agora. parasita. O pulgão tá ali consumindo a seiva da planta. Ele tá parasitando a planta, tá? O carrapato tá ali sugando o sangue do seu cachorro, do seu cavalo, da sua vaca. Se eu achar o Ele carrapato, parasita, ele tá sugando aquele animal. Existe parasita, gente, de plantas com plantas, tá? Existe Tem parasita de tudo, né, professor? Professora, eu acho que eu já tô entendendo porque Nunca mais gosto da ciência. as matas. Muito bom. Eu já tô entendendo porque já tá matando as matas. E você que é o pior de tudo, professor? Meu pai tá obrigando a ser médico. Pior. Tá? Um exemplo de planta. Quem já viu falar sobre a planta cipó? Eu já. É um cipó. A planta cipó, a famosa cipó. Ele Que tá tem lá em Tarzan cima de e outra Jane. árvore, o cipó tá lá em outra árvore, está fazendo o quê? Parasitando, sugando todos os nutrientes daquela árvore onde ele tá. Mas eu provavelmente deve ter tocado. Ok, pessoal? Então, encerramos a relação parasita. Vou postar E também a tarefa tiramos do 10 meu anos de Perdoli vida. para segunda-feira, ok? Terminamos Tá, a não, mas peraí, isso aqui virou drip de gato agora? Beijo, beijo. Virou drip de gato. André, vai! O professor terminando essa aula com Professor, nunca mais quero assistir isso na minha vida. corpo. Professora, a sua aula foi isso daqui, professora. Eu vou